Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho. Pode nos achar também pelo Robson Cidadão e chegando aos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas e Maranhão, através da Band. No programa de hoje temos 3 convidados, começando pelas damas. Vamos entrevistar hoje a secretária de Turismo do Rio Grande do Norte, a Aninha Costa, que está aqui com a gente. Também a Michele Pereira, que é da Michele Tour, empresária e presidente da ABAV, que está aqui conosco, né, que é a associação que congrega todas as agências de viagem do estado do Rio Grande do Norte. E também com o Bruno Reis, que é o presidente da Improtur, a empresa que cuida da área de promoção turística do estado do Rio Grande do Norte. Então, seja bem-vinda, Aninha, secretária de Turismo do estado, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigada, Robson, pelo espaço. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar a nossa amiga Michele, Bruno Reis, o presidente da Improtur, e dizer que é um prazer estar aqui nesse programa para falar um pouquinho da retomada do turismo no Rio Grande do Norte. Michele, bem-vinda ao Espaço Cidadão. Obrigada, Robson. Prazer em revê-la, estar aqui com você, Aninha, Bruno. E é um grande prazer estar compartilhando essa retomada do Rio Grande do Norte, né? Através de mostrar um pouquinho das agências de viagem. Perfeito. E seja bem-vindo, Bruno Reis, não só ao estado do Rio Grande do Norte, mas também bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson, bem-vindo. Queria dar oi para a Aninha e para a Michele, que são aí minhas companheiras de dia a dia, né, de trabalho. E esse bem-vindo também ao estado, que fui bem recebido aí desde o começo, quando cheguei. Muito obrigado. Maravilha. E eu inicio com a Aninha Costa, que é a secretária de Turismo do estado. A gente pode fazer aqui um ping-pong com perguntas e respostas bem objetivas e cada um vai conversando um pouquinho conosco e com os nossos telespectadores e internautas. Aninha Costa, secretária de Turismo, como é que está, em que fase está o passo a passo, né, do plano de retomada do turismo no estado do Rio Grande do Norte? Olha, Robson, nós construímos esse plano, são 6 etapas, né? E agora a primeira etapa foi o plano básico de segurança sanitária, entendendo aí as pesquisas que foram feitas, né? Não só aqui no Rio Grande do Norte, como a nível de Brasil, e também a leitura das pesquisas a nível mundial, que é a preocupação número 1, né, do viajante nessa retomada é com a segurança sanitária. Então, nós temos que ter esse plano bem forte para que a gente consiga comunicar que o Rio Grande do Norte está preparado para receber o turista com toda a segurança. Então, esse plano já está em andamento, já foi feito, agora a gente está na parte do selo, né, trabalhando o selo do turismo protegido, com as entidades, né, com os municípios, a parte da promoção turística do estado, que além de a gente ter trabalhado esse período todo, esses 4 meses, está conversando com os operadores, está capacitando os agentes de viagens, fazendo esse trabalho. Mesmo assim, a gente entende que agora é exatamente a hora de começar a startar uma campanha mais efetiva para atrair turistas para o nosso estado. Então, nesse momento, a gente está nesse processo, que Bruno, com certeza, da área da Improtur, vai falar sobre esse trabalho. Muito bem, né? E daqui a pouco quero lhe ouvir também sobre como é que está a retomada nos outros estados do turismo, viu, secretária Aninha Costa? Daqui a pouco eu lhe pergunto isso, mas agora eu gostaria de perguntar a Michele, que é a presidente da ABAV, a Associação Brasileira das Agências de Viagem, né, representa as agências do estado do Rio Grande do Norte. Como é que está, digamos assim, sendo recebido pelos empresários, pelos empreendedores, esse plano de retomada, né? E saber também como é que está a expectativa de vocês que operam com o turismo, que atraem esse turista para o nosso estado. Na realidade, Robson, a gente sabe que nessa retomada, as agências abriram fisicamente 7 de julho, mas a todo momento ela estava trabalhando home office. Mas a gente, nessa retomada, o potiguar, o brasileiro em si, está buscando destinos próximos, no próprio estado.
Então, a gente teve uma coisa fantástica, agradeço aqui a Aninha, a Bruno, a Setur e Protur, porque fizemos qualificação com todas as agências de viagens abavianas para conhecer o nosso estado, ele é muito rico. Não é só o Imar apenas, tem o religioso, tem as salinas, tem as serras. Então, foi um momento fundamental desse treinamento que a Setur e a Protur trabalhou junto com a BAV, porque nesse momento o Potiguar, não só o Potiguar, cada estado, as pessoas estão procurando conhecer o próprio estado, então os estados vizinhos. Então foi fundamental esse nossa qualificação para poder o Potiguar saber e procurar uma agência e ver um monte a diversidade de segmentos que temos no nosso estado. Que notícia maravilhosa, eu fico muito feliz, eu não tinha acesso a essa informação, Michele. Isso é muito importante por vários motivos, porque tem muito potiguar, muito natalense, muitos cidadãos de vários municípios do Rio Grande do Norte que não conhecem o estado. E a gente tem tanta coisa linda, tem tanta beleza aqui no estado. E isso é o primeiro ponto, a gente conhecer o que tem dentro de casa. Quando a gente conhece o que tem dentro de casa, a gente tem condição de multiplicar isso para outras pessoas e ajudar até o turismo, trazendo gente de fora para dentro, né? Inscrições rupestres, tem tanta beleza natural, paisagem do interior nessa época que tem caído uma chuvinha melhor, graças a Deus, né? Então, assim, tem tanta coisa maravilhosa que as pessoas precisam conhecer dentro de casa, né? Então, tem esse ponto de você conhecer o que não conhecia, de você ficar, digamos assim, profissional para ter argumento e trazer gente de fora para visitar o Rio Grande do Norte. E o terceiro ponto, que é o dinheiro que, ao invés de você estar gastando lá fora, se você está gastando dentro de casa. Isso aí é fantástico. Que notícia boa, viu, Michele? E só abrindo parênteses, Robertson, a Setur e Protur, através da gente, em parceria com a BAV, treinou vários agentes de viagem de outros estados sobre os destinos do RN. Então, acho que foi fantástico esse trabalho, Setur e Protur junto com a BAV, porque além de qualificar os abavianos do RN, qualificou os abavianos de outros estado para quê? Para conhecer o nosso estado. Que maravilha, né? E eu entrevistava, antes de passar para Bruno, eu entrevistava há cerca de uma semana o presidente nacional da ABIH, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Manuel Linhares, conhecido como Baixinho, e ele falava justamente de que no Brasil a retomada do turismo começa a se dar dentro de casa, né? Viajando no próprio país, né? E aí vocês dão um exemplo bacana, né, do governo do estado e das agências de começar dentro de casa. E aí eu passo a bola para Bruno, como presidente da Emprotur, a empresa de promoção turística do nosso estado do Rio Grande do Norte. Como é que está a divulgação e a promoção do nosso destino, tanto para dentro do estado como para fora do Rio Grande do Norte, seja no Brasil ou fora do Brasil? Bom, legal o Robson falar, acho que você tem muita razão, né, complementando aí o que a Aninha e Michele trouxeram, que para mim o mais importante desse processo de promover o RN dentro do RN, que é o projeto que a gente chamou, né, ele além de propiciar a interiorização, ele evita a evasão de divisa, né, então a gente ajuda ainda a retomar a economia dentro do estado, que é o que a gente tanto precisa aí para os próximos 6 meses, né, digamos assim. As pesquisas apontaram que a retomada vai se dar no âmbito regional, nacional e no internacional. É o que a gente está apontando e entendendo que a partir de julho de 2021 é que de fato a gente tem aí o retorno com bastante intensidade do público internacional. Então a gente continuou fazendo relacionamento com o mercado, que é muito importante, né, como a Michele trouxe, com mais de 1.800 agentes de viagem impactados em vários estados para falar sobre o Rio Grande do Norte e sobre os protocolos, porque a grande dúvida do agente de viagem é como são os protocolos do estado, o que está aberto, o que está fechado. Então, manter esse ponto de contato vivo é muito importante, né? Tendo em vista que, além do selo que a Aninha comentou do turismo mais protegido, nós também somos o único estado e fomos o primeiro até o momento com o selo internacional do Conselho Mundial de Viagens. Justamente porque a gente criou esse protocolo sanitário em conjunto com as entidades e com os municípios, porque a gente entende que a experiência do turista no Rio Grande do Norte ela tem que ser fluida, né? Não adiantaria eu ter um protocolo em Tibau do Sul, um outro em Natal, e outro em São Miguel do Gostoso e outro em Galinhos. Então, nós aqui, a gente teve um esforço, né, de padronizar
os protocolos para que a experiência do turista fosse melhor. E isso ajuda o agente de viagem, isso ajuda o turista, né, a compreender aí como é que os hotéis estão se comportando e os atrativos. Em relação à promoção, a gente já, desde o começo, final de julho, começamos uma ativação com rede social, principalmente aí no mercado da Paraíba e de Pernambuco, que é o que a gente estava testando primeiro a ferramenta para saber, né, via Instagram e Facebook, e foi surpreendente o resultado. Foram quase 300 mil pernambucanos impactados com a nossa mídia no Instagram e 280 na Paraíba, dizendo que o destino está pronto e que a gente pode aí... Inclusive, Bruno, lhe interrompendo, né? Nós sabemos que a grande parte do turista que vem para o Rio Grande do Norte, principalmente para a área de Pipa, por exemplo, né, é um turista que vem exatamente ali da Paraíba e de Pernambuco, né? E a gente entende que até Alagoas, né, Ceará, também são estados que deverão ser ativados, né, porque as viagens vão se dar aí de até 500, 600 quilômetros, mas também foi importante fazer o contato com as agências de viagem, né, com as ABAVs dessas cidades, desses estados, para que o agente de viagem também tivesse capacitado para poder vender, não só o público final, né, ser atingido, mas que ele também pudesse procurar uma agência para poder ter um hotel com um protocolo correto e o atrativo com um protocolo correto, né? Acho que essa segurança que a Aninha trouxe, que é muito importante, faz todo sentido. E fora isso, a gente também está com as ativações com as grandes operadoras de viagem, né? Na semana retrasada a gente começou o primeiro estado a ter a campanha com o público final com a CVC, então durante 45 dias o Rio Grande do Norte vai estar em destaque com... Só no Instagram da CVC são 2 milhões de usuários, né, de pessoas procurando viagens, então com certeza isso vai ser uma grande ajuda na retomada. E fora isso tem Azul Viagens, a Gastur, né, várias outras operadoras grandes que também estão em contato conosco para a gente lançar campanhas para o público final daqui até o final do ano. Tendo em vista que as feiras, né, elas acabaram sendo canceladas, as feiras tradicionais de turismo, elas foram canceladas e acabaram se convertendo para um ambiente virtual. Maravilha. Daqui a pouco eu pego mais informação aí com o Bruno Reis, que é o presidente da Emprotur. E eu volto agora para a secretária de Turismo do Estado do Rio Grande do Norte, Aninha Costa. Eu gostaria de saber, Aninha, como é que está a retomada do turismo em outros estados e também como é que está a situação dos voos para a cidade de Natal, porque muitas conquistas foram feitas pelo governo, mas me parece que houve aconteceram alguns impedimentos por causa da pandemia, não é isso, secretário? Isso, Robson. Em relação à questão dos outros estados, Robson, eu acredito, pelo que a gente tem conversado com os outros secretários, está todo mundo na mesma, digamos, na mesma vibe, né? Todo mundo se preparando seu plano de retomada. Porém, a questão do trabalho, todo mundo fazendo aquele trabalho, né, através de videoconferências, né, treinando aí o seu público, os seus operadores, e o diferencial, no caso do Rio Grande do Norte, eu acho que foi a questão da forma como a gente tem trabalhado esse plano de retomada. Por exemplo, em relação ao plano de segurança sanitária, nós somos o único estado do Brasil que estamos trabalhando com a questão das capacitações, e aliando aí o nosso selo com o selo do Ministério do Turismo, como o Bruno falou, com o selo do Estado e com o selo dos municípios. Então, você ter aquele trabalhador que está na ponta atendendo o turista, né, ele ter sido capacitado através de um curso do SENAC, por exemplo, ou do certificado da biossegurança do SEBRAE, é um diferencial que nenhum estado tem. Só o Rio Grande do Norte. Isso é então, muito importante, né, secretário? Porque até para o turista sair de onde ele está para vir para o Rio Grande do Norte, até, Michele, para que as agências consigam vender um pacote, oferecer, a primeira coisa que tem que oferecer hoje antes do passeio é a segurança. Como é que está lá no Rio Grande do Norte? Estão cuidando da parte sanitária, né, secretária? Exatamente, Robson. Eu acho que isso é fundamental. É esse trabalho, né, que a gente tem feito e que é um diferencial muito grande. E a questão do selo, né, também internacional, as pessoas podem aqui não entender isso, mas isso é fundamental para o mercado, para as pessoas, para os operadores e para os turistas que queiram vir para o nosso estado, ele entender que o Rio Grande do Norte
né, tem toda essa segurança e que ele pode trazer a sua família para cá, que ele vai se sentir seguro. E, além disso, né, toda a receptividade do povo potiguar, que a gente sabe que não existe igual. Quanto à malha aérea, a gente sabe que essa pandemia, né, aconteceu, pegou todo mundo, ninguém esperava por isso, né? A gente estava no crescimento da nossa malha aérea, por ter feito aquele decreto, né, refeito aquele decreto do QAV da aviação, estávamos em crescimento, inclusive tínhamos ido, logo após o Carnaval, já tínhamos sentado com as companhias aéreas em São Paulo, exatamente para traçar, para continuar esse trabalho de atrair mais voos para o Rio Grande do Norte, e aí veio a pandemia, né? Mas a gente sabe que até junho... Secretário, antes de continuar falando sobre a situação dos voos, né, que lamentavelmente houve essa interrupção de vários deles por causa da pandemia, mas que o Rio Grande do Norte, o governo, fez um grande trabalho com o incentivo fiscal a atrair mais voos. Mas, para você que está assistindo a Band, o programa vai ficando por aqui. Quer continuar vendo essa entrevista com todos esses convidados? Você vai agora para o meu canal no YouTube, no Robson Cidadão, o Robson Carvalho, para continuar assistindo essa entrevista. Secretária, pode continuar com a sua resposta. Então, aí chegou a pandemia, né? E aí, infelizmente, parou tudo, né? Até junho, a gente teve aí, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas em todo o país, a chamada malha essencial, né? As companhias aéreas colocaram, basicamente, no país quase todo, um voo só. A Latam colocou um voo para São Paulo, como a Gol também, e em alguns estados maiores, aí também teve um voozinho lá da Azul. Mas, na realidade, esse foi o trabalho, né, essa malha essencial. Agora, em julho, já teve um pouco mais de incremento na malha aérea aqui, digamos, do Rio Grande do Norte, né, que aí entrou o voo de Recife, entrou de Brasília, entrou de Salvador, Rio de Janeiro. Então, a partir de julho, a gente já teve aí um acréscimo nessa malha aérea em relação a junho. E a tendência, claro, é aumentar gradativamente essa malha. A gente tem conversado com as companhias aéreas, né? Teve esse decreto, como eu disse a você, do QAV, e saiu no CONFAS. Né? QAV é o combustível. Isso. É o combustível do avião que ajudou a atrair mais voos para o estado. Exatamente. E saiu agora, dia 18, a resolução do CONFAS, porque o CONFAS é o Conselho Nacional dos Fazendários, né, dos secretários de tributação do país. Esse CONFAS, ele é que resolve, né, digamos assim, tem que passar, todos esses decretos têm que ser avalizados por eles. Então, agora, dia 18, foi publicado que os estados, né, poderiam abrir mão, digamos assim, desse período das companhias, desse período agora da pandemia, que não teve esse incremento das malhas aéreas. Então, essa negociação com as malhas aéreas agora foi autorizada pelo CONFAS, inclusive uma luta, né, essa luta dentro do CONFAS foi puxada pelo nosso secretário de tributação, Carlos Eduardo. Agora a gente exatamente está planejando, já estávamos conversando com as companhias aéreas e agora vamos retomar, né, o nosso decreto para ampliar a malha aérea, que a gente já sabe que essa malha aérea vai ser gradativa e vai aumentar agora a partir de setembro desse ano. Então, a gente já está em conversa com as companhias aéreas para aumentar esse fluxo, né, de voos para o Rio Grande do Norte. Muito bem. Eu quero ouvir a nossa Michele, né, que é presidente da ABAV do Rio Grande do Norte, a Associação Brasileira das Agências de Viagem no estado do Rio Grande do Norte. Pode abrir seu microfone, Michele, que está fechado, para você responder. Como que outras saídas as agências estão enxergando para digamos, essa retomada com segurança do turismo, né? E também, na avaliação de vocês, quanto tempo essa volta, entre aspas, à normalidade ainda vai demorar? Robson, o que Aninha, Bruno falou, o destino escolhido é o destino seguro. Então, isso que o Rio Grande do Norte fez, o selo mais protegido, isso é fundamental. E nessa retomada, Robson, é o destino seguro. Seguro. Qual é o destino escolhido?
é o destino seguro. Isso é o que a gente vê em todos os passageiros que nos procuram. A agência de viagens, com essa pandemia, foi um fator fundamental para a nossa retomada. Eu digo sempre, tudo no ruim tem um lado bom. Quem comprou através de um online, não teve uma consultoria, não teve quem tomasse cuidado para remarcar, para alterar, para sugerir. E as agências de viagens na pandemia, durante a pandemia, ela trabalhou 24 horas, sábado, domingo, todas as agências para poder cuidar do cliente na remarcação. Então, nesse momento que a gente abriu fisicamente, que o cliente ele está buscando ou usar aquela viagem que ele remarcou, ou até comprar uma nova viagem, ele está procurando uma agência, porque ainda está muito inseguro de talvez, será que está ou não está? Então, ele procurando uma agência de viagens, a gente está vendo como grande oportunidade esse momento da retomada do nosso valor, porque ele vai procurar uma agência, se tiver qualquer imprevisto, a agência vai cuidar dele, remarcar, alterar. E a agência, ela tem todos os protocolos, ela sabe como o destino está, se está aberto, o que está aberto, quais os hotéis que estão seguindo a biossegurança, os protocolos. Então, a agência de viagens, ela está totalmente qualificada e segura para orientar e para sugerir o cliente na sua próxima viagem. Então, é uma oportunidade única que nunca teve, a gente nunca viu, porque muitas... Procure aí, ou você ou alguém que comprou na internet diretamente, teve problemas de ficar horas no 0300, sem falar, meses até. E a agência, você ligou, resolveu, olha aí. Além do problema que algumas pessoas enfrentam com hospedagens e marcação de outras coisas por aplicativos, né? Que tem acontecido uma série de problemas, porque, por exemplo, os governos não têm como fiscalizar, por exemplo, quem marca coisa através de aplicativo e se hospeda numa residência de uma pessoa em outro lugar. Né? Não tem como fiscalizar condição sanitária, uma série de coisas, né? Então, Robson, estamos muito otimistas, agências, hoje somos 51 agências no nosso estado, Bavianas, e a gente está assim, o que a gente sentiu quando abriu fisicamente 7 de julho, foi assim, agora pode. Aí está vendo muito planejamento, porque está tendo muita oportunidade de tarifa. Preço para Porto Alegre, para o Natal Luz, de 400 e poucos reais. Já tem gente programando Carnaval, Semana Santa, do ano que vem. Ainda nesse momento, primeiro regional, no segundo momento, como o Bruno mesmo reforçou, nacional. E eu acredito muito, a vacina saiu, aí vai o internacional. Mas já está sendo aquecido, viu? Já está sendo aquecido, que maravilha. Porque, sem dúvida, né, quando, se Deus quiser, o quanto antes essa situação de pandemia passar, né, todos nós torcemos por isso o mais rápido possível, acho que a primeira vontade, Bruno, de todo mundo que tiver um pouquinho de condição a mais é sair de casa correndo para viajar, né? Alguns lugares já têm essa possibilidade de você poder ir viajar com segurança, como é o caso do nosso próprio Rio Grande do Norte, né? Com esse protocolo já há situações onde você pode dar passo nesse sentido, mas eu gostaria, Bruno, que você pudesse falar com a gente, você como presidente da Emprotur, mas que também tem uma experiência em conhecimento nacional, internacional, você que já veio do Rio de Janeiro, veio de Brasília, e tem uma visão geral sobre o país como um todo, e o turismo como um todo. E eu gostaria de saber, conhecendo o nosso destino turístico, o que é o grande diferencial para você do Rio Grande do Norte? Eu até gosto de falar sobre isso, até quando eu vou convencer os meus amigos, né, para virem me visitar. Eu acho que aqui, de fato, você consegue ter várias experiências em vários segmentos numa viagem de 7 a 8 dias. Então, quando eu comparo com os meus amigos do Rio, né, que querem escolher um destino no Nordeste, eles falam, eu queria fazer kite, eu queria mergulhar, eu queria ver golfinho e eu queria ver uma inscrição rupestre. Desculpa, isso só pode acontecer no Rio Grande do Norte, porque o resto disso está espalhado. Ou você vai para o Ceará, ou você vai para o Piauí, né, ou você vai para o Maranhão, se você quiser, inclusive, ver duna. Aqui não, você consegue conjugar isso tudo e com essa facilidade de deslocamento dentro do destino. Então, para mim, o que é mais rico são essas várias experiências de muitos segmentos numa viagem de 7 a 10 dias. Isso eu acho muito incrível, né?
Você vai de Genipabu a Pipa, vai nas inscrições rupestres lá no interior do estado, vai no turismo religioso em Vai na Santa. Cruz, né? Tem tanta coisa bacana. Mas, secretária, já perto de finalizar aqui nossa entrevista, eu gostaria aqui agora de uma palavra final de cada um, de uma reflexão final de cada um, sobre o que é que aprendeu com esse momento e, apesar de tantas situações negativas, ruins que todos nós passamos com essa pandemia, mas dentro do que você aprendeu, o que é que traz de positivo para você, para a sua vida e para o turismo? Secretária Aninha Costa. Olha, Robson, essa pergunta, essa pandemia, eu acho que surpreendeu, né? Pegou todo mundo. A gente entender que, de repente, a gente não sabe de nada e a gente não está preparado para nada, né? Porque a gente tem, eu acho que o maior legado que essa pandemia deixou foi a gente aprender a se reinventar. Porque tudo que estava sendo construído, tudo estava sendo trabalhado, de repente você teve que parar tudo, zerar tudo e aprender do zero a começar. Porque eu acho que a gente nunca viveu uma experiência dessa, né? Nunca viveu uma experiência dessa. E é um momento de reflexão, eu acho que a gente tem que parar um pouco para pensar que essa situação não aconteceu aqui só no Rio Grande do Norte, né? As pessoas têm que entender isso, essa situação aconteceu no Brasil e no mundo. Então, é um momento, eu acho, de união, eu acho que o destino precisa cada vez mais estar junto, unido, se a gente quer sair fortalecido e conseguir, né, colocar, né, o Rio Grande do Norte, voltar a ter aquele turismo. E eu digo a você, não só esse turismo, esse último que a gente estava tendo, né? Mas também criar outras, como o Bruno falou aí, essas experiências, a gente tem que aprender a se reinventar e criar experiências diferentes e o que a gente pode trabalhar, né, para atrair esse turista que a gente sabe que ele vai procurar natureza, ele vai querer estar num lugar que ele se sinta seguro com sua família. Então, isso é o que a gente precisa, né, refletir e a união do trade, a união do destino, que isso é que vai fazer com que a gente consiga sair dessa situação e estarmos aí, quem sabe, né, as previsões apontam até final de 2021, a gente voltar realmente a ter um turismo forte e com toda a segurança. Muito bem, obrigado, secretária Aninha Costa, secretária de Turismo do Rio Grande do Norte. E o mesmo pedido e reflexão eu faço a Michele Pereira, que é presidente da ABAV do Rio Grande do Norte, da Michele Tour. Michele, o que é que você aprendeu até agora com essa pandemia para você, para a sua vida, e que compartilha isso com o setor do turismo? A única certeza que tínhamos era a incerteza de tudo. Então, isso acho que pegou, como foi falado por Aninha, o mundo. A insegurança, como não era só aqui, era no mundo. Então, para mim, o grande aprendizado foi se reinventar. Se reinventar, buscar oportunidade, dar muito apoio. Eu estou falando como entidade, criamos a BAV Solidária, para mim foi fantástica, porque é um momento que todo mundo se vê muito angustiado, muito incerto do que vai acontecer, se eu vou retomar ou não. Então, esse ponto, para mim, da reinvenção e também do pensamento positivo. Eu sou muito positiva, então arregaçar as mangas e ir para frente. E o que eu digo muito, procure uma agência de viagens, passageiro, que sentiu, que viveu. Não esqueçam que a gente está aqui para bater preço de internet, para correr, para cuidar de você. É como a gente fala, a gente tem contato com o fornecedor do mundo. Então, a gente vai fazer a sua viagem ser uma experiência muito melhor. Então, meu pedido aqui, que fique com esse aprendizado que eu falei, a valorização da agência de viagem, é que numa próxima viagem você procure uma agência de viagens apaviana. Muito obrigado, Michele, pela sua participação também no Espaço Cidadão. E também com as despedidas, é a mesma reflexão, Bruno Reis, presidente da IPROTUR, a empresa de promoção turística do Rio Grande do Norte, né, agradecendo sua presença e pedindo que você compartilhe com a gente
que é que você aprendeu para você, para a sua vida até agora, com essa pandemia que infelizmente ainda não acabou, mas que traz de positivo não só para a sua vida, mas também para o turismo? Eu acho que todo mundo acabou aprendendo um pouco sobre o que é estar vulnerável, né? Acho que todo mundo ficou pela primeira vez na mesma situação de vulnerabilidade, né? Então, seja ela psicológica, seja ela econômica, né? Então, a gente teve que acabar se reposicionando, né? Ou se tornando um novo ser humano. Acho que isso eu sempre bato nessa tecla da vulnerabilidade. Pela primeira vez eu me senti, de fato, muito vulnerável por um assunto que a gente não consegue coordenar. E trazendo essa parte para o turismo, eu realizei que eu já venho falando isso há um certo tempo aí, em outros estados que eu já passei, que o grande desafio, Robson, é a governança turística. Como convergir os interesses públicos e privados, né, numa situação que é atípica de qualquer cenário. Então, acho que foi o grande aprendizado que eu tive, foi em relação à governança do ambiente, né, a governança turística, num estado que onde a economia do turismo ela é muito importante, né? Então acho que a gente tem feito um trabalho que acabou virando referência para vários estados, né? Inclusive até o próprio BID nos procurou umas 2, 3 semanas atrás, interessado em saber sobre como é que a gente estava se reposicionando. Então isso acabou nos colocando num outro patamar, mas de fato eu sou também muito otimista, como vocês comentaram, né? Quando a gente começa a pesquisar os grandes operadores e a gente vê o Rio Grande do Norte entre os 3 destinos mais procurados, isso mostra que a gente também está num patamar correto, né? A gente tomou as melhores decisões e que a gente vai colher aí os frutos melhores até o final do ano, se tudo correr bem. Maravilha. Pois muito obrigado, a você, internauta, telespectadores que nos acompanharam até agora. Agradeço também a Aninha Costa, a Michele Pereira e ao Bruno Reis. Muito obrigado pela participação e audiência de todos aqui no nosso Espaço Cidadão. Grande abraço e saúde para todos nós.